bastante assunto. E Deus ministrou um negócio no meu coração. E eu comecei a escrever uma mensagem. E aquela mensagem não terminou, não terminei de escrever. E daí depois eu ouvi uma música. A maninha estava ouvindo uma música em casa. Eu cheguei, eu não tinha ouvido aquela música nunca. E a música falava exatamente o que Deus tinha falado comigo. Eu pensei, nossa, que legal, que massa. Então, tem a ver com isso, tá? É nesse processinho que a gente está passando. Tá bom, gente? Espero que Deus fale conosco nessa noite. Deus, nós te adoramos, Jesus. Eu te peço que tu venha falar aos nossos corações, Pai. Nós precisamos da tua presença, teu direcionamento, Senhor, sobre as nossas vidas. Fala conosco. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 20, 24. Deixa eu pegar ela aqui. Todo mundo achou? Achou? Hebreus 11, verso 24. Textinho bem conhecido, várias pessoas já pregaram esse texto e todo mundo fala sobre isso, é legal. É o texto da fé, né? Você vive por fé, você sabe o que é fé? O que é fé, gente? O que é fé? Fala aí. Meu Deus. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, né? Pela fé, cremos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado e tal, e vai, né? E a gente chega lá, ele dá vários exemplos de fé, e a gente chega ali no versículo 24, ele fala sobre Moisés. O verso 24 diz assim: Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Amém? Quem já leu esse texto aí? Quem nunca tinha lido esse texto? Tem algumas coisas bem legais nesse texto. A primeira delas é, o autor de Hebreus, presta bem atenção no que eu vou falar hoje, tá, gente? Por favor. O autor de Hebreus fala que Moisés decidiu que ele não queria ser chamado filho da filha de Faraó por amor de Cristo. Aí a gente vai fazer uma linha cronológica aqui. Quanto tempo depois de Moisés é que Cristo veio? Alguém sabe? Quanto tempo? Azaf. Deu lá uns 2000 anos, né? 1000 e poucos anos. Aí já é um negócio que a gente pensa, pô, mas por amor de Cristo? Estranho. O encontro de Moisés com Deus revela algumas coisas bem profundas para nós. E é isso que a gente quer falar essa noite. Tá bom? Primeira coisa. O texto fala, né? Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo. Não quis desfrutar dos prazeres do pecado. Por amor de Cristo, olha que legal, gente. Por amor de Cristo, considerou uma riqueza maior, porque contemplava a sua recompensa. Moisés contemplava a recompensa. Que recompensa era essa? Já parou para pensar nisso? Aí a gente gosta, eu
instigo vocês, estudem bem a Bíblia, acha um texto que é legal, vai a fundo para ver o que ele diz, sei lá, será que tem alguma coisa de estranho aqui? Vai procurar o que é. Eu sempre faço assim. E eu fiquei bem intrigado, porque Moisés contemplava a recompensa. Como que Moisés contemplava a recompensa? Se Moisés nem entrou na terra prometida. Que recompensa é essa que Moisés queria? Eu abri a Bíblia interlinear grego, que o texto foi escrito em grego. Até foi o Luiz que me indicou aquele aplicativo. É um aplicativo muito bom, baixem o aplicativo. Depois eu digo o nome, que eu não sei o nome. E eu fui ver o que significava essa palavra contemplar. Contemplava. Porque aquilo que Moisés viu em Deus, aquilo que Moisés entendeu de Deus, fez ele ficar com um foco tão perfeito naquilo que ele queria alcançar, porque ele tinha visto alguma coisa diferente, ele queria alcançar o negócio. A palavra contemplar em grego, eu não entendo grego, tá? É porque eu tenho o dicionário lá. A palavra grega é apablepo. Ana está procurando o dicionário grego. Não. Apablepo. Ele tem vários significados: contemplar, admirar, observar, mirar, e um que eu gostei muito, perscrutar. Para perscrutar é uma palavra muito boa para isso aqui que Moisés estava falando, né? O que estava acontecendo na vida de Moisés? Essa palavrinha apablepo traz o sentido de tentar conhecer, procurar o segredo de algo, tirar os olhos ao redor de algo, tirar os olhos do ao redor e fixar a visão em um ponto. Moisés viu algo, Moisés contemplou algo. Tudo que estava ao redor dele, ele deixou de lado para mirar numa coisa. E é sobre essa coisa que eu quero conversar essa noite. Tá bom? A minha pergunta essa noite é, escrevi aqui: o que é essa recompensa que Moisés contemplava? O que Moisés viu que fez ele abandonar tudo que ele era? O que Moisés viu que fez ele voltar lá para o Egito, onde ele tinha sido rejeitado? O que ele viu que fez ele tomar coragem para brigar com o maior reino da terra? Eu não tenho coragem de ir lá comprar uma briga com o delegado aqui de Cocal, que dá problema. Moisés resolveu, por causa de alguma coisa, comprar uma briga com um cara mais poderoso do planeta Terra naquele momento. Todo mundo conhece a história do Moisés, né? Todo mundo conhece a historinha do Moisés? Amém? A história do Moisés é legal. Ele era um menino. De alguma forma, os caras queriam matar todas as criancinhas. Ele escapou. E a mãe dele deu um jeito de ele ser criado no palácio do reino lá, do faraó. A mãe dele deu esse jeito e foi legal isso. Ele cresceu dentro do palácio do Egito. Ele conhecia, ele foi instruído na cultura egípcia, mas ele sabia quem ele era. Às vezes a gente, pelo filme O Príncipe do Egito, quem já viu o filme O Príncipe do Egito? Aquele filme da DreamWorks, né, Luiz? Cara, aquele filme é muito bom. Ele é um pouco antibíblico? É, mas ele é muito legal, tá? Naquela época que ele foi criado, faz bastante tempo, era um filme muito top. E uma das cenas mais massas que eu gosto de todos os filmes de animação é quando Moisés bate com o cajado na água e a água abre. É top, é muito legal. Abre bem legal. Vejam esse filme, Príncipe do Egito. No filme Príncipe do Egito, o Moisés descobre quem ele é.
De alguma forma lá ele vê os hieroglifos e ele vai vendo e ele descobre. Mas não, tá? Ele não descobriu que ele era... Ele sempre soube, tá? A mãe dele criou ele lá no palácio e ele sempre soube que ele era filho dos hebreus. E um dia ele viu um soldado maltratando, batendo num hebreu, ele ficou muita raiva e deu uma camaçada de pau no cara e matou o cara. Matou e enterrou o cara. Aí ninguém viu, ou algumas pessoas viram, e daí ficou de boa, ninguém falou nada. Pô, era o Moisés, né? Não, vamos tocar aqui no filho do chefe que não dá. Um dia ele chegou de novo e falou, os caras estavam se brigando, os hebreus estavam se brigando, e ele falou: ô, por favor, não se briga aí. Daí os caras pegaram assim: ah, tu é o quê? Tu é juiz sobre nós? Tu vai matar nós também? É isso aí? Ele baixou a cabeça, ficou com medo. Contaram pro faraó, o faraó descobriu, queria matar Moisés. Ele vazou, fugiu para Midian. Midian é uma região perto lá de onde eles moravam. É assim a história, não é? É. Chegando lá, Moisés se casa com a Zípora. Tem 2 filhos, né? O primeiro filho dele é o... Como é que é o nome do primeiro filho de Moisés? Cadê o Manuel? Ô mano, qual é o primeiro nome do filho de Moisés? É o Gerson. Teve um filho lá, tal, beleza. E ele, de alguma forma, ele teve um encontro com Deus e ele voltou lá pro Egito para brigar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Naturalmente, Moisés nunca voltaria pro Egito, tá? Você sabe o que aconteceria com Moisés se ele voltasse pro Egito assim, normal, assim, fosse lá enfrentar as suas consequências? Muito provavelmente eles iam expor ele, tirar os títulos de príncipe dele, que ele era um príncipe. Muito provavelmente eles iam expor ele para o povo, fazer o que queria com ele, e muito provavelmente eles iam matar ele, para provar que ninguém podia se levantar contra o faraó. Ele nunca iria voltar lá, tá? Ele nunca iria voltar para enfrentar o Egito. Nunca. Por si só, com a sua própria força, ele nunca voltaria para enfrentar o mundo. Mas ele voltou. O cara voltou com ousadia e voltou com o pé na porta mesmo. Já chegou arregaçando. É assim a história do Moisés, não é? Sim. O que fez Moisés sair lá do lugarzinho que ele estava morando? Moisés estava escondido. Midian era aquele esconderijo, sabe? Que quando a gente tem que enfrentar uma consequência, a gente não quer enfrentar. Sabe quando tu faz uma coisa de errado e tu não quer enfrentar as consequências da coisa errada que tu fez? Sabe quando tu fala alguma coisa para alguém e tu não deveria ter falado aquilo lá? E tu precisa se retratar e tu não faz aquele retratação, eu acho, né? Acho que é essa palavra. Tu decide, às vezes, parar de conversar porque tu não quer enfrentar a consequência. Midian era esse ponto seguro para Moisés. Midian era a segurança de que ele não precisaria se retratar dos problemas que ele próprio criou. Mas ele voltou. Glória a Deus. Tá todo mundo comigo ainda ou não? Então tá. É dia de contar a história, é bom, eu gosto. O mundo quer nos destruir. Olha a analogia do irmão. O mundo quer nos matar. Tem consequências que a gente precisa enfrentar. Muito provavelmente, naturalmente, nós não vamos conseguir enfrentar. Mas nessa noite eu quero que a gente pense sobre o que Moisés viu
Será que a gente consegue ver para ter a mesma ousadia dele? Amém, né, neném? O neném está adorando a pregação do Pai. Êxodo capítulo 3, verso 2. Mostra para nós lá, Ana. NVI, a minha Bíblia, tá? Êxodo capítulo 3. A gente vai ler uns versículos aqui, tá? Versículo 2. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é o quê? É terra santa. Uou! Era para nós ter dado um glória agora, ou um ou um alguma coisa. O anjo do Senhor aparece para Moisés, e é legal, faça essa analogia, tá? O anjo do Senhor apareceu para Moisés, o anjo do Senhor é Jesus. Ele olha para Moisés e diz assim: tira a sandália do pé, o lugar que você está é uma terra santa. O anjo do Senhor aparece, se materializa e revela no meio do fogo, né, do arbusto que não se consome. A glória de Deus manifesta. Teve um efeito principal no ambiente. O que a glória de Deus manifesta naquele fogo do arbusto fez com que aquele ambiente acontecesse com ele? Transformou a terra normal em santificação. A terra, lá o Monte Horebe, que era o monte que Moisés estava apacentando as ovelhas, era um monte normal, era uma montanha, tinha, sei lá, árvores, arbustos, sei lá, não sei como é que era o negócio. Mas a partir do momento que a presença de Deus apareceu naquele lugar e se manifestou, santificou o lugar. Santificou o lugar. A glória de Deus manifesta, revela a santidade de Deus e expõe a nossa imundícia. A glória de Deus manifesta, ela revela a santidade de Deus. Quando a gente se entra em contato com a glória de Deus, o que é manifestado é a santidade de Deus. E a santidade de Deus automaticamente revela a nossa imundícia. Quando Deus fala com a gente, quando a gente tem certeza que é Deus que está falando, a primeira coisa que acontece na nossa vida, a gente descobre e a gente nota tudo que tem de errado em nós. A glória de Deus atraiu Moisés, aquele momento, aquele encontro, aquela experiência, aquela conversa, sabe? Eu não sei se tu já teve esse encontro, não sei se tu já teve esse momento, essa experiência. Mas aquele encontro de Moisés com Deus na sarça deslumbrou Moisés. Moisés teve uma... E deve ser... Um dia nós vamos conseguir chegar lá e ver como é que é exatamente a glória de Deus. Mas a experiência que Moisés teve com a glória do Senhor, com a santidade de Deus que fez ele cair por terra, mudou uma chave na mente de Moisés.
Moisés, ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele estava fugindo. Ele sabia que ele não tinha força para voltar. Ele sabia que ele não ia conseguir lutar contra o Egito. Mas a experiência de contato com a glória de Deus, com a santidade de Deus, que revelou o que estava de errado nele, fez ele se transformar. O intelecto de Moisés foi transformado. Ele deu uma desculpa para Deus. Deus, eu não posso ir, não dá. Eu não consigo, porque eu não sei falar. Eu sou, em algumas traduções que diz tímido, outras diz que é duro em palavras. Tem gente que acha que Moisés era gago. Mas de alguma forma, aquele cara que ele não conseguia, ele não tinha essa destreza, ele pegou e tomou uma coragem muito grande de enfrentar aquilo que ele estava fugindo. A glória de Deus revela a santidade de Deus. E a santidade de Deus nos atrai. Você sabia disso? O mundo tenta passar uma ideia de que a santidade de Deus nos afasta dele, né? É assim, não é? Ah, Deus é santo, eu sou impuro, então eu não consigo chegar perto dele. Ah, Deus é muito santo, Deus é... Ah, então eu não consigo chegar lá, não dá. Mas é o contrário. A santidade de Deus nos atrai. A santidade de Deus nos atrai. A gente foi criado em santidade. No teu DNA, lá na estrutura da tua alma, do teu intelecto, ela foi criada em santidade, tá? E só a santidade de Deus vai conseguir preencher a tua vida. A santidade de Deus, ela é o diferencial que faz a gente querer ser os crentes. Sabia disso? O que faz a gente, o que atrai nós para sair da nossa casa todo sábado, todo domingo de manhã, toda quarta-feira, fazer missão, o que atrai a nossa vida por querer ir pregar a palavra de Deus e viver uma vida com Deus, não é a luz bonita, porque hoje a luz está apagada e tem os refletores bonitos. Amanhã a luz da igreja aqui vai estar acesa e vai ser um tipo de música. Hoje é o Asaf e o Gui que estão tocando, amanhã vai ser o pastor André. Na outra igreja lá, no outro lugar, vai ser outras pessoas que estão ministrando, um negócio é diferente. Mas o que atrai nós para vir buscar, para vir para a casa de Deus, é a santidade de Deus. É a primeira coisa que foi, eu já falei isso várias vezes, é a primeira coisa que foi tirada de nós com o pecado, é a santidade. Mas a gente foi feito para ser santo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas, ele diz assim: ô, fulanos de tal, chamados para serem santos. Moisés estava tudo errado, cara, tudo imundo, tudo perdido. Tinha cometido um assassinato, tinha fugido, tinha mentido. Mas ele se encontrou com a peça-chave do quebra-cabeça que faltava para a alma dele. Glória a Deus. A santidade de Deus nos atrai. Você vem para a igreja, você vem para o link, você tenta ler a Bíblia, você tenta entender os mistérios de Deus, não é por nada. É porque a santidade de Deus te atrai e tu quer ser santo igual a Ele. Ah, Natão, não consigo, não dá. Mas é o nosso desejo, é ser santo igual Deus é. A santidade de Deus é o atributo mais magnífico do Senhor. Ela é entoado no céu 24 horas por dia, por toda a eternidade. A gente vem, a gente se converte, a gente aceita Jesus, beleza? A gente foi santificado. É por isso que na Bíblia é tão falado de que Jesus morreu para nos santificar. Jesus morreu para restaurar a santidade que nós perdemos. Glória a Deus. Glória a Jesus.
É por isso que no meio de tanta luta, tanta adversidade, tanto deslize, tanta coisa que acontece na nossa vida, a gente, uma hora ou outra, a gente começa, não, eu preciso ir para a igreja, eu preciso voltar. Lá inconscientemente você está pensando assim, ó, eu preciso ser santo, eu preciso me santificar, eu não posso mais viver nessa vida de pecado, eu não posso viver nessa vida de imundícia, eu preciso consertar aquilo que está errado. Sozinho a gente não consegue consertar aquilo que está errado. Mas o encontro com Jesus, o encontro com Deus, o encontro com a glória de Deus, Ele mostra para nós um negócio que é outro patamar. Glória a Jesus. Estar em contato com a glória de Deus faz com que tudo perca o valor. Fica mais fácil abrir mão de tudo. Faz deixar os nossos desejos e razões de lado. Se tem uma coisa que a gente é dono da nossa própria verdade. Para nós, o que vale é o que eu penso. É isso aí. Eu tenho razão. É assim ou não é? A gente foi treinado assim. O mundo está treinando nós para isso. A nossa razão é que vale. Entrar em contato com a glória de Deus, que traz a santidade dele bem pertinho de nós, faz tudo perder o valor. Tudo. Tudo que te rodeia perde o valor perto da santidade de Deus. Tudo que a gente considera de mais valioso, mais precioso, perde o valor perto da santidade de Deus. Glória a Deus. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Pensa naquilo que te satisfaz. Pensa naquilo que tu não abre mão. Tu gostaria daquilo. Eu quero. Perto da glória de Deus, isso não é nada. Perto da santidade de Deus, que Ele quer transferir para as nossas vidas, isso não vale nada. Não vale nada. Mas daí o Natan está falando isso para criar um monte de regras para a gente respeitar e escravizar nós nessa religiosidade. A igreja é cheia de regras e a gente tem que viver numa religiosidade. Nenhum prazer momentâneo pode se comparar com a grandeza do que a gente consegue contemplar da santidade de Deus. Aleluia. Nenhum. Êxodo 33:18. Vamos lá. Glória a Deus. Êxodo 33:18. 17, tá? O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e conheço você pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Glória a Deus. Moisés fez o pedido mais ousado que alguém pode ter coragem para pedir. Moisés pediu: Deus,
Mostra a tua glória para mim. Eles estavam tendo uma conversa. A conversa era: ó, vai acontecer tal coisa, a gente vai para tal lugar. Não, tudo bem, beleza. Aí Moisés: oh Deus, eu quero ver a tua glória. Aí a resposta de Deus é legal. Ele diz assim: não, tudo bem, eu vou pegar, eu vou te colocar lá numa rocha, num lugar, e quando eu passar, tu vai conseguir me olhar só de costa, porque ninguém vai conseguir ver a minha face e ficar vivo. A gente pensa: ah, Moisés reclamou, ah não, então não mostra, Senhor. Parece que quase que dá para ouvir o Moisés dizendo: então eu morro então, Senhor. Se é para ver a tua glória, eu morro. Glória a Deus. Estamos quase chegando lá, gente, calma. Moisés, no ato de extrema ousadia, de alguém que não tem mais satisfação em nada, fez esse pedido para Deus. Moisés sabia que se ele visse Deus, realmente ele morria. Isso era uma coisa que acontecia e todo mundo sabia que era assim. Deus já tinha falado que ninguém podia ver ele se não morria. Mas nada mais importava para Moisés, nada. Ele queria ver Deus. A vida de Moisés, a vida que ele vivia, já não era mais dele. Já não importava se ele estava vivo ou morto mais. E daí a gente vai correndo pela Bíblia e você conhece o texto, você vê lá o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2 e 20, ele fala o quê? Eu já fui crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora, eu não vivo mais para mim, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo também já estava morto. Nada mais importava para ele. O encontro com Deus, o encontro com a glória de Deus, o encontro com a santidade de Deus no caminho de Damasco fez com que o apóstolo Paulo tivesse o mesmo pensamento que Moisés. Nada mais importava. Isaías, vamos viajar pela Bíblia aqui. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu a glória do Senhor e tinha os querubins e os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele cai morto em terra e ele disse: ai de mim, eu sou pecador, eu vivo meus lábios são impuros, eu vivo num povo de impuros lábios. Então veio alguém, pegou uma brasa viva do altar, encostou na boca do Isaías, queimou tudo e purificou. O contato com a glória de Deus santificou Isaías. Nada mais importava para Isaías depois. Glória a Deus. O que eu estou querendo falar? O que eu estou querendo dizer? A gente chegou até aqui. Alguma coisa nos atraiu. Você chegou até aqui. Tem alguma coisa que fez tu chegar até aqui. Glória a Deus. A gente vem brigando, tropeçando, lutando contra o mundo, lutando contra o pecado que habita dentro de nós, e às vezes a gente perde. Às vezes ele bate em nós. Mas tem algo que nos atrai para estar aqui. E eu estava orando e
nossa vida é tão mecânica, tão cheia de rotinas e processos que a gente passa durante a semana, o mês. E eu tava meditando e o Espírito Santo falou comigo. Ele me mostrou o dia que eu aceitei Jesus. Parece que eu voltei no dia. Não posso dizer que era uma visão, vou estar mentindo. Mas foi tão nítido, tão real na minha mente. E eu voltei naquele dia e a palavra de Deus que foi dita para mim naquele dia foi: eu vou te santificar. O peso do pecado que eu carregava era tão grande, eu não conseguia carregar ele. E a partir do momento que eu tive o contato com a presença de Deus e com a glória do Senhor, eu não consegui mais, e tinha algo que me movia. Eu lembro que eu puxei o Dani pelo paletó, o Dani estava mais ou menos lá onde a Lari está sentada, e eu puxei ele assim e disse: me leva lá na frente que eu quero ir lá aceitar Jesus, cara. A glória de Deus me atraiu. Eu senti a presença de Deus naquele culto e ela me atraiu de uma forma tão grande. Ela me mostrou, e eu correndo o texto, lendo o texto, ela me mostrou exatamente o processo que aconteceu com Moisés. Moisés estava tudo errado, tudo cheio de pendências, tudo cheio de situações mal resolvidas na vida dele. Mas o encontro com Deus na sarça foi um diferencial, e ele nunca mais esqueceu daquilo. O encontro com Jesus, e foi com Jesus o encontro, lá naquela sarça, mostrou para Moisés que existia algo superior àquilo que ele estava vivendo. A vida de Moisés não era mais apenas: eu sou o príncipe do Egito lá e eu preciso voltar ou não vou voltar. Existe um reino e tem um pessoal aí que faz parte daquilo ali. Não, ele começou e ele viu, ele conseguiu contemplar. Ele não estava contemplando aquilo que estava acontecendo ao redor dele, ele estava contemplando a glória do Deus vivo, santo, imutável. Aquilo lá transformou a vida de Moisés, ele nunca mais esqueceu. Aquilo transformou a vida de Paulo e ele nunca mais esqueceu, ele não arredou o pé. E o Espírito Santo falou para mim: tu já se esqueceu? Aí eu me ajoelhei e comecei a chorar e disse: Jesus, eu comecei a sentir a bondade de Deus sobre a minha vida, e eu disse: Deus, me perdoa, Jesus. Eu prometi para ti, Senhor, que eu ia te servir por toda a minha vida, e eu ia doar a minha vida, eu ia fazer de tudo. Eu prometi para mim mesmo que eu queria a tua presença todos os dias na minha vida. Eu fiz essa promessa, conversei assim com Jesus. Mas o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, e às vezes a gente dá uma esquecida, cara. O que eu quero te convidar nessa noite? Eu quero te convidar a lembrar aquilo que te atraiu. Eu quero te encorajar perante as adversidades e os problemas que tu está passando, a colocar de novo na balança a santidade de Deus e aquilo que tu precisa enfrentar. Eu quero te convidar a lembrar daquilo que tu disse para Deus quando tu se encontrou realmente com Ele. Eu quero te convidar a fazer um concerto com o Senhor de nunca esquecer daquilo que te atraiu. Eu lembro que naquele dia eu me ajoelhei aqui, Eu falei para Deus, eu não sou nada. A presença de Deus e a glória de Deus era tão grande naquele dia, naquele culto, que eu disse: Deus, eu não sou nada, Jesus. Me perdoa, Senhor.
Me guia com as tuas mãos, Jesus. Aleluia. Eu não sei em que ponto da tua vida tu tá. Nem todo mundo. Tem gente que está num momento muito bom com Deus, com Jesus. Mas eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a adorar a Deus. Eu te convido a lembrar. Lembrar das promessas. Lembrar da presença. Lembrar das palavras que tu disse para Ele. Lembrar daquilo que Ele disse para ti. E fazer um concerto de verdade com Deus. Concerto, né? O nome é bonito, concerto. Estava errado. A gente quer consertar. Só quem precisa pode vir aqui na frente para nós orar. Ninguém precisa, então eu vou descer para orar. Vem cá, gente, vamos orar. Glória a Jesus. Ficou fácil para pregação, né? Para achar o repertório hoje. Pode cantar. Deus, nós te adoramos, Senhor. Eu poderia estar. Nós te adoramos, Jesus. Em qualquer outro lugar, mas tua glória. Oh, Espírito Santo, tua presença me atraiu. nós nos prostramos aos teus pés, Senhor. Me esconder, Sabendo, Senhor, que tu medo de tens. não viver, mas tua Tu tens, Senhor, algo glória me especial para as atraiu. nossas vidas, Jesus. Tua presença me atraiu. Deus, nós tivemos um encontro contigo, Senhor, um dia. E teve algo, Senhor, que nos impactou profundamente, Jesus. Eu poderia estar. Aleluia. Em qualquer outro O lugar. mundo, Senhor, ao nosso redor Mas está tua tentando com glória todas me as forças atraiu. Tua presença fazer a gente me esquecer, atraiu. Senhor, aquilo que nos atraiu. Tentei me esconder. O mundo, Senhor, está tentando, Com Senhor, medo nos de destruir. não viver, mas tua glória Está me tentando, atraiu. Senhor, fazer com que a gente volte Tua atrás. presença me atraiu. Mas a tua presença, Senhor, É que a sarça pegou santifica fogo e esse não se lugar, Jesus. consumiu. E a voz que saiu dela Que um nos dia me mostra, Senhor, que as atraiu. tuas E o meu promessas coração queimou estão até vivas, que Senhor. descobriu que um dia com Que tua aquilo, glória Senhor, vale que tu mais falou que pra mil. nós É que a sarça ainda tá de pegou pé. fogo e não se consumiu. E a voz Que os que saiu projetos, dela Senhor, um que tu dia me tens, atraiu. E o meu não coração queimou morreram. até que descobriu Que a um presença dia com tua que tu glória prometeu nos dar, Senhor, ela vai nos acompanhar. Vai nos acompanhar em toda a nossa vida. Deus, que em algum momento, Senhor, se em algum momento, Jesus, a gente negligencia, ou a gente esquece, Senhor, eu te peço, nos perdoa,
coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais de mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Glória a Deus. Nós já vamos terminar assim, nesse espírito. E eu te desafio a contemplar, a olhar, a mirar, a tirar o foco de tudo que tem ao nosso redor e mirar apenas naquilo que a gente vai alcançar em Cristo Jesus. Vai ser apresentado muita coisa pra gente. Tem desafios que parece que vão consumir a gente. Mas eu te convido a buscar realmente o sentido das coisas em Cristo e viver inteiramente para Ele, tá bom? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus, nós te amamos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que Tu tem falado e feito no nosso meio, Pai. Eu peço que Tu venha nos guardar, Senhor, nos proteger e nos dar a ousadia, Senhor, de lutar, porque tem tanta batalha pra gente lutar, Jesus. Mas eu te peço, guarda-nos, Senhor, na Tua presença. Guarda os nossos corações, Senhor, com a Tua presença. Manifesta a Tua glória, Senhor, para nos santificar. É o que eu te peço, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deu para entender? Deu para entender? Amém? Busque a santidade de Deus. Ela está disponível para nós. Tá bom? Não ache que porque você não é santo e Deus é santo, então estou perdido. Não. Se aproxima, tá? Vai se aproximar. Tá bom?